Segundo lugar, o candidato chamado Jesus, seu plano de governo é a nossa salvação. Seu plano de governo é a nossa salvação. Outra coisa que eu acho muito interessante na questão política é isso. Cada candidato, aliás, está com quantos vereadores para Campinas? São quantos candidatos? É mais de 1000, né? 904. Olha quanta gente que ama a cidade, né? Quer lutar pela cidade. Que coisa abençoada. Então, assim, é um negócio interessante que é a causa, né? Eu não tenho nada contra os animais, mas de um tempo para cá virou uma moda do candidato trazer o animal, outro traz a bandeira do partido, enfim, traz a sua religião. Cada um tem a sua causa. A causa do candidato Jesus, sabe qual é? A nossa salvação. Seu plano de governo é a nossa salvação. Aí o versículo 2 fala que ele veio para proclamar o ano ou o tempo, a era, o ano da bondade e o dia da vingança, o ano da bondade do Senhor. Isso aqui, gente, está nos remetendo à linguagem do Antigo Testamento, falando lá de Levítico 25. É interessante porque a cada 7 dias, lá no Antigo Testamento, as pessoas precisavam parar um dia, no 7º dia, para se lembrar do seu Senhor. Eles não deveriam trabalhar. E não era questão do trabalho, era se voltar ao seu Senhor. Não trabalho, mas de onde vai vir a provisão? Vocês precisam aprender a depender em mim. A cada 7 anos, o povo não devia trabalhar, não devia plantar. E como é que a gente vai viver? Da provisão que o Senhor tem dado em todos esses anos. A cada 50 anos, tinha que mudar de vida, liberar escravos, tudo aquilo que acontecia na cultura do Antigo Testamento, a Bíblia vem trazendo mudanças. Quando o texto está dizendo proclamar o ano da bondade do Senhor, está trazendo à memória do pessoal aqui exatamente essa questão que acontecia lá no Antigo Testamento, mas vai remeter para o Novo Testamento aquilo que é o ano da bondade do Senhor no sentido espiritual. A causa de Jesus, então, é proclamar o tempo da graça. Vamos ler alguns textos, tem eles aí nos slides, vocês me ajudam. Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Quando chegou a plenitude do tempo, no tempo exato, Jesus nasceu. Não foi por acaso, não foi sem organização. Deus projetou cada detalhe. 1 João, versículo 1,17. Na verdade é João 1,17. Diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. O tempo da graça é trazido pelo Senhor Jesus. João 1,12. No mesmo capítulo: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É em Jesus que é trazido esse tempo da graça de Deus, esse tempo da bondade de Deus. Aí 1 Coríntios 6, 1 e 2 fala que como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O plano de governo do Senhor Jesus é a sua salvação, é salvar a tua vida. E esse é o tempo da graça, esse é o tempo da salvação, esse é o tempo de arrependimento, esse é o tempo que eu preciso decidir, crer ou não crer em Jesus, entregar ou não entregar a minha vida a Jesus, decidir o que eu vou fazer com a minha eternidade. Atos 2, 36 a 38, essa mesma mensagem é transmitida por toda a igreja. Atos 2 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Essa mesma mensagem continuou sendo levada pela igreja do Novo Testamento. 2 Pedro 3,9 diz assim:
o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, a promessa de voltar e buscar a sua igreja, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o tempo da graça do Senhor. Você pode dizer, mas eu estou salvo, já me entreguei a Jesus, ok. Eu quero trazer para vocês algo que eu vi durante esse tempo estudando esse texto. Quem são os grupos menos evangelizados no Brasil? Você sabe disso, né? Já deve ter visto em algum local. Quem são as pessoas menos evangelizadas? Se o plano de governo de Jesus é a salvação, amém? Qual é o plano de governo de Jesus? Salvar vidas. Qual deve ser o nosso plano de governo? Qual deve ser a nossa ação na terra? Eu creio que seja a mesma dele, amém? Às vezes a gente fica tentando trabalhar com as pessoas, principalmente às vezes o adolescente chegando na igreja, e a gente quer levar todo mundo, no geral, né? Todo mundo a cantar na frente, né? Para poder, a pessoa se envolver com a igreja, como se a igreja fosse só o momento que a gente reúne para cantar, para ler a palavra. E é um grande engano. A verdadeira igreja, o verdadeiro discípulo, a verdadeira pessoa cheia do Espírito Santo, é essa pessoa que entende qual é o plano de governo de Jesus, a salvação das pessoas. Sabe quais são as pessoas menos evangelizadas no Brasil? Os menos pobres e os mais ricos, os dois extremos. 3 vezes menos do que o resto da população, esse público tem ouvido do Evangelho. Os extremos, o menos pobre, o mais rico, esse povo não tem tido o direito de ouvir o Evangelho tanto como a gente ouve. Os mais pobres e os mais ricos. Eu falei diferente? Foi para testar se vocês estavam atentos. Muito bem. Os mais pobres e os mais ricos. Obrigado, Regi. Sabe outro público menos evangelizado no Brasil? Nós estamos falando de Brasil. Os imigrantes. São 300 mil imigrantes. E a maioria deles de nações que são fechadas ao Evangelho. E onde eles estão? Estão no Rio de Janeiro, estão em Brasília, estão em São Paulo, estão em Foz do Iguaçu. 300 mil imigrantes no país. Os menos evangelizados. Os ciganos, principalmente da etnia Calon, 700 mil ciganos, só desse grupo. Só 1.000 têm realmente ouvido o Evangelho e confessado o nome de Jesus. 700 mil ciganos não têm tido o direito de ouvir o plano da salvação de Jesus. Os ribeirinhos, lá na bacia amazônica, são 37 mil, apenas 10 mil têm tido a oportunidade de receber o Evangelho. Sabe o que eu acho mais curioso sobre os ribeirinhos? Porque as 2 maiores mega igrejas no Brasil estão exatamente ali nessas 2 regiões, Santarém e Amazônia. 60 mil pessoas para cada uma. E é um dos lugares menos evangelizados, são entre os ribeirinhos, que está do lado deles. E, aliás, eu não sei o que vai ser para o ano que vem, Deus sabe de todas as coisas. Mas tem que mexer, quem sabe, nos nossos objetivos. A gente tem que pregar para todos, com certeza, continuar pregando para os nossos familiares, continuar pregando no nosso bairro. Amém, amém. Mas esses aqui, menos evangelizados, têm o direito de ouvir. A gente tem que mudar nossa atividade, priorizar aquilo que Jesus prioriza. Amém, gente? Os outros têm ouvido, eles também precisam ouvir. Os ribeirinhos e também os quilombolas, que são grupos afrodescendentes no Brasil. São 5 mil grupos quilombolas no Brasil. Apenas desses grupos, 2.000 têm ouvido. São grupos, comunidades. Sertanejos, olha lá o nosso Nordeste, sertanejos. São 6 mil sertanejos, sem igrejas. Sem ouvido o Evangelho de Jesus. Os indígenas, são 117 etnias que não têm ouvido o Evangelho de Jesus. 117. Você que é estudado e gosta muito, eu não trouxe o dado aqui, mas muitas nações não têm a Bíblia traduzida na sua língua. Você pode trabalhar, estudar
e se dedicar a traduzir a Bíblia para as pessoas. A gente tem todas as versões, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia não sei o quê, Bíblia do ministro, Bíblia do apóstolo, Bíblia blá, blá, blá. Tem todo tipo de Bíblia na nossa mão, de celular, de tudo, e a gente não valoriza. E tem gente que não tem a tradução da Bíblia, gente. Se você não quer valorizar a Bíblia, você é de casa, está cheio de Bíblia, fique à vontade, você já tem tido a oportunidade. Mas o plano de governo de Jesus é salvar as pessoas. Não é ficar dentro da nossa casa, alisando o nosso parente, cuidando da dor de unha do nosso parente. A hora dele vem, gente. Ou vem pela dor, pelo amor, ou vai ficar longe de Deus. Ele já ouviu o Evangelho? Os menos evangelizados também precisam ouvir. Quem se interessa em trabalhar com tradução de Bíblia? Os surdos são 9 milhões no país. Apenas 1% tem ouvido do Evangelho. Os pedagogos aí já sabem falar o idioma, inclusive. Teve uma época, eu fico tentando fazer de tudo e não dá certo. Eu fui entrar na pedagogia, eu queria aprender a Libras, né? Mas não deu muito certo, não era meu mundo. Mas não dá uma angústia na gente ouvir esses dados e não querer fazer nada? Para mim a questão é essa, é prática. Eu aprendi, eu preciso colocar em prática, eu preciso fazer algo. Para que a gente vai de congresso em congresso? E é tanto congresso nos países, meu Deus do céu, tanto evento. A gente vem no culto, claro que a gente precisa ser renovado por Deus, ser fortalecido, mas eu preciso viver minha vida e preciso viver o plano da salvação de Jesus. E os ministérios na nossa comunidade? Quem sabe a gente precisa de novo fazer isso. As crianças. Essa criança precisa ser apaixonada em falar de Jesus para os seus amigos, para as crianças. Jovens. Você é jovem, qual jovem que você falou de Jesus esse ano? Rede social é tão interessante, todo mundo está aí. E o que a gente faz com ela? Fica idolatrando certos influenciadores que estão tentando nos desviar. Ao olhar para o candidato chamado Jesus, eu preciso rever minha postura cristã. Não estou dizendo para você que você não deve olhar para o seu dia a dia, suas lutas, suas dificuldades, e o Senhor está contigo. Nós nos enganamos muito, gente, achando que quando a gente tiver tempo, quando a gente resolver os nossos problemas, aí a gente vai conseguir fazer a obra de Deus. De forma alguma. Eu digo para você que é ao contrário. Quanto mais você fica atolado no seu mundinho, colocando o reino de Deus em último lugar, porque em segundo ele não fica, aí que a sua vida continua. Você está tentando viver uma vida cristã que não vai dar certo, porque Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, porque em segundo e em terceiro ele não fica. E quando ele está lá embaixo do topo, ele está em último lugar na nossa vida, as coisas não funcionam. Se você nasceu para casar, trabalhar e depois morrer, fica à vontade. Mas o plano de governo de Jesus, e aqueles que são seus seguidores neste lugar, o plano de governo de Jesus é salvar a humanidade, salvar as pessoas. Amém, gente? Quem sabe para 2021, ou para amanhã, a gente começar a olhar para cada uma das nossas atividades, como igreja mesmo, de ministérios. Se não funciona, não precisamos ficar presos em nada. Os idosos, tem idosos nos asilos, jovens, enfim, crianças, casais, e cada atividade que nós fazemos. Eu espero que a chama do Senhor possa mexer no teu coração. Que no seu dia a dia, aliás, o ID é assim, você venha dizer: Senhor, coloca pessoas no meu caminho para eu fazer o plano da salvação do Senhor. Porque eu sou teu discípulo, eu não estou aqui por acaso. Às vezes eu vou em casas de pessoas, de cristãos, e sempre tem um parente, um jovem, um amigo, ou um pai, um avô, que não participa da igreja, que não ouviu o Evangelho de Jesus, e o parente está ali sedento. E eu fico me perguntando: cadê o nosso jovem, cadê a nossa criança, cadê o nosso casal, cadê o nosso idoso, que não faz contato com essa pessoa que está do lado, que é próximo? Receba isso com amor, gente. Em 2021, 2020, você, pega só na sua faixa etária, fala uma pessoa que eu fiz contato com ela. Às vezes eu ouço umas broncas de umas pessoas, e eu vou ter que, mas eu não quero só que o pastor entre em contato comigo. Ela quer o irmão, ela quer ter amizade, contato com o irmão. Aí eu vou lá, ela nem quer falar comigo, não, eu sinto falta da igreja, pastor.
Amém, queridos?